Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos falar um pouquinho de mercado da bola, porque a gente tem informação, né? E sempre quando tem informação, mesmo a informação não agradando a gente tenta trazer aqui para vocês. E dessa vez a informação sobre o jogador que mais uma janela desperta interesse de outros clubes, o jogador que em mais uma janela a gente sabe que tem ali todo um cenário observando ele, olhando ele, tentando de alguma maneira tirar ele do Atlético, que é Bruno Zapelli. Então a gente vai começar dando a parte da informação e logo depois a gente traz a parte da opinião que vocês já podem imaginar qual acaba sendo a minha opinião. Vamos lá, parte da informação. O que eu sei, clubes europeus estão batendo na porta do staff de Bruno Zapelli para tentar levar ele nessa próxima janela. É uma janela um pouco diferente, porque é a janela de meio de ano no futebol brasileiro, mas é a janela de início de ano no futebol europeu. Então, o que que isso significa? Que os clubes eles estão mais dispostos a fazer investimentos relevantes nessa atual janela, porque vai começar a temporada, os clubes já querem começar com o elenco montado ali de maneira mais significativa. Então, no final das contas, os clubes eles estão mais dispostos a fechar negócios. E o Bruno Zapelli ele vem sendo realmente bastante requisitado nessa janela. Clubes da França, clubes de Portugal, clubes da Espanha e principalmente um clube da Rússia. Assim, desperta ali, o Zapelli desperta interesse nesses clubes. Então, dá para dizer que existe até uma concorrência, o que é bom para o Atlético, caso opte negociar o jogador, algo que, por exemplo, o Atlético teve uma proposta de por volta ali de 8 milhões de dólares na janela de início do ano, não vendeu. Lembrando que o Atlético já recusou uma outra proposta do futebol americano, do futebol da MLS, do Zapelli de mais de 10 milhões de dólares. E então, assim, as propostas estão chegando, mas o Atlético está tentando manter o jogador, obviamente, porque entende que a gente pode valorizar o atleta a partir do momento que o Atlético viveu uma boa fase com o atleta aqui. É sempre importante a gente lembrar que o Atlético ainda não viveu esse momento com o Bruno Zapelli pelo clube. E, óbvio, o Atlético tentando fazer com que seja mais uma negociação expressiva. O Atlético tentando fazer com que seja mais uma negociação relevante. O clube depende muito desse tipo de negociação para se manter saudavelmente na parte financeira ali, né? Então, esse é o lado da informação. Agora, o lado da opinião. Eu estava vendo um corte outro dia, esses cortes de podcast, do Luca Bop. Quem não conhece o canal do Luca Bop, fica aí minha sugestão, porque eu acho um canal muito legal. E ele estava entrevistando o Odair quando o Odair ainda estava na Arábia. E ele perguntou sobre o Rames Rodrigues. O Luca é torcedor de São Paulo, perguntou na época lá sobre o Rames Rodrigues, o que ele achava, se valia a insistência, enfim. E o Odair ele falou o seguinte: tudo no futebol vale. Se você tiver um jogador muito talentoso, e esse jogador gerar um impacto no teu time, cara, assim, é natural que o Odair vai querer utilizar esse jogador. E o Zapelli, eu acho que é muito esse cara. Um cara extremamente talentoso. Eu acho que é um cara que traz um impacto técnico para a equipe, sim. E eu acho que o Odair adoraria contar com o Bruno Zapelli. Como contou com o D'Alessandro no Internacional. Temporada relevante do D'Alessandro, com bom número de assistências. Como foi, por exemplo, no Fluminense com o Nenê, que também é esse camisa 10. E o Nenê também se destacou aos comandos do Odair Helman. Então, esse papo que o Odair gosta de um time mais físico, o Odair gosta de um time pegado. O próprio Odair ele fala nesse corte. Eu gosto do que dá certo. Só que eu acho que tem outra pergunta. Como fazer o Bruno Zapelli dar certo? E assim, eu acho que o Odair chega para potencializar o coletivo, mas eu acho que tem jogadores pontuais que acabam sendo mais beneficiados por um coletivo arrumado, que é o caso do Zapelli. O Zapelli é o cara da associação, o Zapelli é o cara do passe, o Zapelli é o cara da troca, o Zapelli é o cara da construção. Então não adianta eu chegar aqui e falar para vocês que isso não influencia no jogo do Zapelli.
Então o Odair pode ser o melhor amigo do Zapelli caso ele consiga organizar coletivamente, taticamente, a equipe. A história é mais ou menos essa. O Zapelli ele pode dar um retorno incrível para o Atlético. O Zapelli, tecnicamente, a gente sabe que é diferente. O maior hater do Bruno Zapelli sabe que ele é diferente. Nessa capacidade de dar ritmo, nessa capacidade de passe. Eu acho que o Atlético não tem que se acostumar a ser um clube nocivo para quem o representa. E vou ser sincero, não é só o Zapelli não, cara. A maioria dos jogadores do Atlético hoje não se sentem confortáveis com o cenário coletivo, com o cenário individual que eles têm hoje no Atlético. Aí o que acaba acontecendo? O torcedor quer engolir esses caras vivos. O torcedor quer cobrar esses caras até o final. Sendo que no final das contas não é responsabilidade de um ou de outro. É responsabilidade do macro. O macro no Atlético ele tá muito abalado. Para aí a gente pegar as pequenas histórias, a gente pegar o micro. Mas se o Atlético quer subir, eu não abriria a mão do jogador com maior capacidade técnica. Se o Atlético quer subir, eu não abriria a mão do Bruno Zapelli. Na próxima janela, talvez uma venda seja o melhor negócio para todo mundo. Não acho que a torcida do Atlético vai passar a reconhecer o talento do Zapelli, a importância do Zapelli e começar a morrer de amores pelo Zapelli. Só que o movimento da torcida nem sempre é acompanhado de uma grande análise tática. Eu não estou tentando diminuir o posicionamento da torcida. Mas a torcida pegou implicância pelo jogador tal, não consegue reconhecer o talento do jogador tal, o impacto do jogador tal. Só que o time precisa do jogador tal. O Juliano não tem a mesma entrega que o Zapelli. O João Cruz ainda não tem a mesma entrega que o Zapelli. E óbvio que o Atlético ele não depende a vida e a morte dele em relação ao Zapelli. Mas o próprio jogo que o torcedor quer ver mais, o próprio jogo que o torcedor quer reconhecer mais o Atlético, que é aquele jogo propositivo, aquele jogo protagonista, que o torcedor entende que o Atlético numa Série B precisa ter, passa pelo Bruno Zapelli. O torcedor ele quer mais o Zapelli do que ele imagina. O torcedor gosta mais do que o Zapelli proporciona do que ele imagina. Só que o Zapelli não consegue proporcionar sozinho. Só que o Zapelli não consegue gerar esse cenário no estalar de dedos. Não consegue. E eu vou te dizer, nenhum jogador conseguiria. Agora, quando aí, várias mudanças de perspectiva vão acontecer. E eu cravo aqui com vocês. Vai dar 2, 3, 4 jogos e daqui a pouco o torcedor tá comprando barulho do Zapelli novamente. Eu só espero que os gringos da Rússia, Espanha, França, enfim, também não comprem o Zapelli. Valeu? Tamo junto, rapaziada. Tchau, tchau.